Olá, boa tarde a todos. Nós continuaremos o ciclo de palestras, agora com a palestra Matemática como Profissional na Indústria, com Giovanni César da Silva, graduado em Matemática com ênfase em aplicada no IBUS, na Unesp, cientista de dados profissional há mais de 15 anos, com experiência em diversos setores de soluções de modelagem. Desde 2018, líder Data Science em vários projetos, gerenciando, orientando e treinando cientistas de dados em todo o Canadá, com uma ampla variedade de experiência e educação. Também apoiando líderes de negócio em sua trajetória de IA e desenvolvimento de soluções para superar desafios. Com a palavra agora, Giovanni. Seja muito bem-vindo. Ok. Obrigado a todos por estarem aqui. Me dá a honra de apresentar, voltar para o IBUS depois de muitos anos. E estou muito feliz de trazer aqui a minha experiência como um matemático aplicado que não seguiu na carreira acadêmica. Fui para a indústria depois de um tempo e, assim, posso dizer que tenho o privilégio de ter sucesso nisso, com os meus projetos, as minhas entregas e a minha profissão. Então, para começar, o que eu vou falar? Vou começar com um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a minha carreira, por onde eu passei, o que eu fiz na minha carreira, para chegar onde eu estou e como ser um matemático me ajudou em cada passo da minha carreira. Depois eu vou falar sobre como que o matemático pode beneficiar a indústria, o nosso conhecimento, o que nós aprendemos, o nosso jeito de pensar, como que nós trazemos valor para a indústria e conseguimos fazer as indústrias trabalharem melhor. E só um parêntese aqui, indústria é qualquer coisa, pode ser o Walmart, pode ser uma empresa de aço, pode ser uma consultoria, é só um termo genérico que nós usamos para diferenciar entre academia e não academia. Depois eu vou falar do completando o pacote. Você, na sua graduação, você aprendeu bastante coisa, muita coisa útil, mas quando você vai para a indústria, você tem que aprender um pouquinho mais. E isso não é só do matemático, isso é de qualquer profissão. É um engenheiro, um estatístico, um químico, um físico. Toda profissão, quando você termina a faculdade e você quer entrar na indústria, você tem que complementar. E aqui eu vou dar algumas dicas de coisas que são fáceis de achar material para aprender online, de graça, e que você pode aprender quando você tiver um tempo, ou se você já estiver aspirando a tentar trabalhar na indústria, mandar seu currículo, tentar as vagas, coisas que vão fazer, conhecimentos que vão fazer o seu currículo se destacar muito mais do que os outros candidatos. E no final, só para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Então, um pouquinho sobre mim. Sou eu, meu namorado, meus cachorros, fazendo o que eu faço quase 40 horas por semana, jogando videogame, não é trabalhar, não. E como já foi falado, tenho formação em matemática aplicada no IBUS em 2004, e hoje eu sou Director of Data Science do Loblaws Company Canadá. Loblaws é como se fosse um pão de açúcar do Canadá. É uma rede de supermercados que tem várias bandeiras, e tem mais de 3 mil lojas no Canadá, e eu trabalho como diretor de Data Science, ajudando a empresa em parte de logística e supply chain. E aqui são as fotos nossas, de mim e da minha família.
Ok, minha carreira. Como que eu cheguei onde eu estou hoje e como que ser um matemático me ajudou em cada um desses passos. Tudo começou lá no bacharelado do IBIUS, em 2004, que eu me formei, mas eu entrei no IBIUS em 2001. Fiz bacharelado em matemática aplicada e fiz iniciação científica com o Geraldo. E também eu tive muita sorte de dividir república com 5 colegas da computação científica, que me ajudou muito a interagir com eles, aprender mais sobre programação, sistemas operacionais, computadores em geral. E juntando o meu conhecimento de matemática aplicada, mais isso que eu aprendi por osmose com eles, me ajudou a ser um profissional um pouco mais completo durante o meu tempo no IBIUS. Nesse tempo, a minha iniciação científica foi em otimização. Fiz bastante programação de otimização em MATLAB em particular, com o Geraldo, fazendo métodos numéricos de otimização, como trabalhar com discretização de funções contínuas e discretização de espaços contínuos para encontrar a solução numérica de problemas de otimização em geral. Muita coisa boa, muito aprendizado bom, muito feliz nesse tempo. Conheci o Valeriano nessa época, o Valeriano também era orientado do Geraldo, e nesse tempo, quando eu me formei do IBIUS, eu fui direto para a Unicamp para fazer um doutorado em matemática aplicada, onde eu me dediquei à matemática aplicada teórica para fazer a otimização não linear. Fiquei lá por 3 anos, eu cheguei a escrever quase toda a tese, mas Campinas é uma cidade muito cara, as contas não estavam batendo, e eu tive que procurar um emprego, e por sorte eu fui contratado no Itaú. Então, eu meio que desisti do doutorado depois de 3 anos, eu já tinha feito todos os créditos, estava no finalzinho da pesquisa, mas o bolso pesou e eu fui para o Itaú para ser um especialista em modelagem. Um detalhe eu não sabia o que era modelagem quando eu fui contratado lá. Eu fui para lá como especialista em modelagem, mas eu não entendi o termo. Mas no final eu aprendi que modelagem era simplesmente usar o nosso conhecimento matemático e transformar o mundo real em fórmulas e expressões. Ótimo. É isso que o matemático sabe fazer, isso que nós fazemos muito bem, e me dei muito bem no Itaú. Como especialista em modelagem, eu tive que fazer modelos para prever se os clientes iam pagar ou não as contas deles, se eles iam dar problema no cheque especial, se eles iam pagar no cartão de crédito, e assim vai. Também eu fiz bastante coisa de otimização, onde eu criei modelos de otimização para fazer a otimização da quantidade de dinheiro nas agências bancárias. Aqui, como matemático, me ajudou muito, porque os estatísticos, meus colegas do banco, não sabiam o que fazer para resolver o problema de otimização. Eles eram muito bons para fazer interpolação de curvas, para fazer previsões, mas na hora que chegou o modelo de otimização, eles não sabiam o que fazer. E eu e mais um colega, nós 2 matemáticos, nós fomos para a agência, descobrimos como que funciona o manuseio de dinheiro, transporte, e escrevemos o modelo de otimização linear inteira para otimizar esse problema. Isso foi muito bom. Usei tudo que a Socorro me ensinou no 2º ano de otimização para fazer esses modelos.
Depois de alguns anos, eu saí do Itaú, fui para a E-Wave, onde eu era consultor, eu me transformei em consultor, eu fui gerente de otimização, e meu trabalho lá era descobrir quais os problemas as empresas tinham e como resolvê-los. De novo aqui, como o matemático me ajudou a conversar com as pessoas e alinhar, ok, esse problema que essa indústria tem parece com esse tipo de solução matemática ou com esse tipo de algoritmo. Então, me ajudou a prover soluções para as empresas que eram muito mais eficientes e práticas. Depois eu fui para a IBM, com o mesmo trabalho que eu tinha antes da E-Wave, só mudei de empresa. Aqui, na IBM, eu me mudei para o Canadá, em 2014. Na IBM do Canadá, eu virei um Data Science Manager. Agora, eu não estou mais fazendo as coisas, meu trabalho é ensinar as pessoas como ser um Data Science e ajudá-los a ser o melhor possível. Aqui, é impressionante, quando teve um ponto na IBM que eu tinha 50 funcionários, e com diversos tipos de formação, diversas experiências, e, em particular, é impressionante como os matemáticos, eles aprendem muito rápido a usar as funções que eles aprenderam, o jeito de pensar e resolver os problemas. Coisas que, quando um estatístico, um economista, um engenheiro entrava no time, me dava bastante trabalho para alinhar o conhecimento deles e fazer eles serem produtivos na função. Depois da IBM, depois de alguns anos, onde eu estou agora, na Loblaws, como Director of Data Science, e a minha responsabilidade é fazer todo o inventório e logística das empresas ser gerenciado de maneira ótima. Aqui, o meu trabalho aqui, eu falo que é como ser um vereador. O meu trabalho é conversar com um monte de gente e ajudar todo mundo a resolver o problema. Mas ainda, como matemático, me ajuda muito, porque como nós sempre pensamos em todas as situações, porque para provar um teorema não é simplesmente dar um exemplo, né? Você sempre tem que cobrir todas as situações. E esse jeito de pensar me ajuda muito aqui, porque eu sempre consigo pensar em situações que talvez essa solução não dá certo, ou talvez pode dar errado, e está me ajudando muito aqui nessa empresa. Tá, chega sobre mim. Vamos falar da profissão do matemático em comparação às outras profissões no mundo. Então, se nós falarmos assim, começarmos com um bloco de Lego, e pensar que um bloco de Lego é um método e um teorema, uma função, um algoritmo. Começando sobre isso, o que é um engenheiro? Um engenheiro é um cara que sabe ligar várias pecinhas de Lego e montar um tipo de Lego set. O estatístico é parecido. Ele usa conhecimentos de matemática e outras coisas para fazer a profissão deles. O atuário, o economista, o físico, todos eles são mais ou menos do mesmo jeito. Mas o que acontece se o engenheiro tiver que fazer um avião que tem que andar com rodas? Ele não sabe o que fazer, porque ele não tem a mente flexível o suficiente para montar outras coisas. E é nessa hora que o matemático é muito bom. Porque o que é o matemático na indústria? O matemático é uma pessoa que tem todas as pecinhas e não tem um preconceito de eu sei montar isso. O matemático é o cara que tem todas as pecinhas na mão e fala, assim, eu não sei montar um avião tão bom quanto engenheiro, mas se eu precisar fazer um avião que anda, que é capaz de ir sobre a água, voar para o espaço e cavar um túnel,
o matemático consegue, porque ele não tem o preconceito, não tem, e consegue fazer coisas diferentes, pensar diferente. E, assim, se você pensar, o que é uma publicação? O que é descobrir uma coisa nova? É colocar uma pecinha nova no monte. É isso que faz a combinação entre o matemático aplicado e o matemático puro trabalhar muito bem. Cada um tem a sua prioridade. O matemático puro está desenvolvendo novas pecinhas para aumentar a nossa pilha, e o matemático aplicado está usando as pecinhas para colar de um jeito diferente e fazer coisas melhores. Daí vem o engenheiro e pega, gostei do avião que você fez, deixa eu só otimizar ele e fazer um avião mais eficiente. Mas começou com matemático. E se você olhar bem, tudo começou com matemática, até a ciência da computação, física, tudo começa com a base matemática, ligando as pecinhas, daí vem o especialista e amplia sobre isso. E esse jeito de pensar, esse conhecimento amplo e não enviesado, que faz nós sermos muito eficientes, muito úteis na indústria. É difícil nós trabalharmos sozinhos, porque, como eu falei, nós temos um monte de pecinha e é difícil para a gente, assim, montar uma coisa que o engenheiro já sabe fazer. Mas se você precisar modificar alguma coisa ou fazer uma ligação de vários conceitos, o matemático tem a mente livre o suficiente para ligar os conceitos e melhorar o que já está feito ou tentar ser criativo sobre isso. Então, quando nós trabalhamos juntos, fazemos máquinas super interessantes, fazemos modelos, máquinas que não é a caixinha do engenheiro, não é a caixinha do estatístico, mas são as mesmas peças. Daí nós fazemos máquinas muito mais interessantes. Ok? Então, alguns casos reais. Eu vou mostrar aqui 3 casos onde pensar como matemático resolveu problemas de outras profissões de maneira criativa, que ampliou o valor e gerou bastante benefício. O primeiro aqui é a interpolação de modelo logístico, onde o erro é maior do que 10% do erro médio. Onde o erro maior do que 10% do erro médio é ignorado. Esse foi um problema real que aconteceu no Itaú. O CEO do Itaú, Paulo Setúbal, na época, falou assim: eu não me importo se o modelo erra para os clientes, erra um pouquinho. Eu me importo se o modelo está errando muito. E ele pediu para o nosso time, na época nós éramos 120 pessoas, ele pediu para o nosso time mudar o jeito de fazer a interpolação para ignorar 10% dos erros. E 10% é um parâmetro, mas aqui é só um exemplo. E era muito interessante, porque eles colocaram o grupo de pessoas que eram doutores do nosso time para tentar resolver esse problema, e eles não conseguiam fazer. Porque a estatística, nas fórmulas normais de estatística, não se encaixa. Os teoremas que eles usam não se encaixam, você precisa pensar diferente. Precisa pensar na fórmula, o que é 10%, como é que eu faço? Eu preciso fazer tudo junto? Eu preciso fazer iterativo? E eles não conseguiram. Depois de um tempo, alguns dos colegas matemáticos, nós vimos uma apresentação interna do banco, onde eles mostraram o desafio e explicaram, a gente tem esse problema. E daí nós pensamos, é só mudar a fórmula, onde se o estiver abaixo de 10%, a fórmula é zero, só criar uma função que é contínua por partes e que tenha uma quebra lá no 10%. Fizemos isso, no dia seguinte o problema estava resolvido. Eu coloquei aqui a fórmula que nós escrevemos juntos na época. Eu só não lembro se era a quebrinha em cima ou embaixo da função chão ou teto aqui. Mas
O estatístico usa somente a parte direita da função aqui. Nós, como matemáticos, nós pensamos diferente e falamos assim, a gente sabe escrever função, a gente sabe usar funções, metodologias diferentes. Nós sabemos que os métodos que funcionam anteriormente continuam funcionando se a função é diferenciável por partes, mas o volume dos pontos não diferenciáveis é 0. Agora eu estou caindo lá na topologia. A gente sabia disso. Então, porque nós sabíamos disso, nós falamos assim, usa essa função aqui. E funcionou perfeitamente. Então, aqui é um exemplo real de uma coisa que nós fizemos, que somente pessoas que têm conhecimento de matemática seriam possíveis de resolver no período curto que foi resolvido. Não é impossível para outras profissões chegarem nisso, de maneira alguma, mas o matemático tem mais facilidade de chegar nesse tipo de função. Então, isso é uma coisa, aqui é um exemplo de uma coisa que o matemático trouxe valor para a indústria. Um outro caso é detecção de anomalia em turbina de gás. Turbina de gás é uma turbina gigantesca, o tamanho assim o comprimento de 4 ônibus, que gera energia elétrica queimando gás natural. Eles queriam detectar anomalia, se a turbina está funcionando bem ou não. É um problema dificílimo se você usar métodos tradicionais de machine learning, porque é extremamente ruidoso. Só o fato das pessoas estarem andando perto da turbina já gera interferência no sinal. E essa empresa estava desesperada tentando fazer isso, porque não era uma empresa de petróleo muito grande, eles só tinham 2 turbinas de gás, e eles não podiam parar. Então, eles queriam saber se tinha uma anomalia para dar uma manutenção preventiva e consertar antes de dar defeito, que o tempo de parada é muito menor. De novo aqui, um grupo de estatísticos e machine learning engineers estavam tentando resolver, eles estavam tentando usar métodos super complicados de neural networks, usando LSTM, não conseguia, que era tanto ruído que não conseguia. E esse projeto não trabalhei, foi um colega meu que trabalhou, mas eles falaram assim, mas o dado da turbina parece som, e já existe algoritmo que detecta e separa a sua voz em áudio muito bem. Então, e se a gente fizesse ao contrário, a gente chamasse a anomalia do que a gente quer ouvir, a voz, e usasse os mesmos algoritmos? Funcionou perfeitamente. Em poucos dias, o algoritmo, sem mudar nada, já funcionou. A única coisa que nós tivemos que fazer é marcar no passado onde eram os problemas e falar assim, eu quero que o meu algoritmo de noise reduction filtre esses eventos. Funcionou perfeitamente. E a empresa usou isso, na verdade, eles compraram o IP e transformaram em produto interno deles, para vender manutenção para outras empresas. E qual que é o lado matemático aqui? O matemático enxergou os dados como os dados no RN. Não enxergou isso como um sensor de vibração, não enxergou isso como um sensor de pressão, não enxergou isso como um sensor de temperatura. O matemático enxergou isso como uma lista gigantesca de vetores no RN. E por causa disso, ele lembrou, mas o sensor de áudio, filtro de áudio, é uma lista gigantesca de vetores no RN também. Usou o mesmo algoritmo e funcionou. De novo, criatividade, não ter bias na sua cabeça ajudou a resolver o problema. E um último caso, de novo na indústria, essa aqui foi uma indústria química que foi feito, eles queriam saber, antes de modificar os parâmetros dos equipamentos químicos, eles queriam saber
qual que era a produção que ia gerar. Porque para modificar era muito caro, gerava muito tempo, e eles queriam saber, queriam que nós identificarmos a melhor combinação de parâmetros. Aqui foi tentado modelo de otimização contínua para otimizar os parâmetros, mas era muita coisa, era muito não diferenciável, os parâmetros geravam uma função extremamente não linear e com muita descontinuidade, e daí não estava funcionando. Mas nós lembramos que o algoritmo genético é muito bom para encontrar permutações ótimas de coisas. E aqui nós fizemos isso, para cada um dos parâmetros, nós transformamos em um gene do algoritmo genético, e com esses parâmetros nós encontramos a produção ótima da empresa. Você pode falar, mas isso aqui não é coisa de matemática, isso aí é coisa de ciência da computação. Não necessariamente, porque aqui nós, de novo, entendemos que nós queremos fazer permutação. Então, nós chegamos na teoria dos números e lembramos que o algoritmo genético é baseado em teoria dos números. E fizemos isso porque o pessoal de computação não estava entendendo que os parâmetros podiam ser mapeados como genes para fazer as permutações todas. Então, aqui é outro caso que foi muito bem, e pensar como matemático, pensar na profissão de como matemático profissional, ajudou a gerar uma solução de um problema. Okay. Qual que é a conclusão aqui sobre o matemático e as outras profissões no mercado de trabalho? Porque, assim, se você pensa, você olha para os seus colegas da ciência da computação, da engenharia, você aprende limite, você tem que fazer o seja epsilon maior que zero. Vamos fazer a demonstração que esse limite é esse mesmo, em vez de calcule o limite. Por que nós fazemos desse jeito? Porque, para nós, não é o calcule que é importante. Para nós, é por que esse calcule dá certo? Quais são os passos envolvidos nesse calcule que dá certo? Quais são as relações nesse calcule que dá certo? Então, é por isso que nós, como matemáticos, nós focamos o nosso curso, o nosso aprendizado, nas demonstrações dos métodos, não no uso dos métodos. Porque aprendendo muito bem as demonstrações, como eles funcionam, por que eles são desse jeito, ajuda a entender quais são as pecinhas de Lego que são conectadas para fazer aquele calcule. E entendendo todas as pecinhas de Lego, para nós é muito fácil pegar a pecinha que tem 3 blocos e pôr uma de 5 e expandir um pouquinho mais. Se você aprendeu só o calcule, é difícil você expandir, é difícil você pensar diferente, tentar fazer a relação. Ou que a gente usa muito, mudou a cor da grama, né? Então, nós somos meio que imunes a mudar a cor da grama, porque nós entendemos que grama é aquela coisinha pontudinha que está no chão, assim. Pode ser verde, mas pode ser outra cor. Tem todos os fatores de grama lá. E isso nos ajuda muito. Então, quando você está fazendo o seu curso de matemática, é muito importante você entender as demonstrações que são feitas. Porque tanto se você for para a área acadêmica, quanto na indústria, é isso que é esperado de você. Porque se você aprende só o calcule, o engenheiro vai fazer melhor que você. O estatístico vai fazer melhor que você. Porque esse é o foco deles, é isso que eles praticam muito mais. O nosso foco é montar, expandir e criar diferentes procedimentos usando o nosso conhecimento. Ok, o que então terminou? Você está terminou?
o curso de matemática, quer ir para a indústria, o que é recomendado a você aprender para ser um profissional mais completo? Aqui eu coloquei uma lista bem curta de coisas que são boas para você saber e praticar. Na esquerda é programação. Eu acho que todo mundo na matemática aprende um pouco de programação, mas Python e R são as linguagens muito, muito, muito comuns na indústria. Quase toda empresa usa Python, algumas usam R, mas saber os dois é uma coisa muito boa. E aprender é facinho, facinho. Tem muito material gratuito na internet para aprender sobre esses assuntos, sobre essas duas linguagens de programação. São grátis, são open source, e tem muita biblioteca interessante para explorar. SQL é um script de manipulação de base de dados. É um pouquinho mais difícil de praticar, porque você precisa ter uma base de dados, mas não é impossível. Também facinho de aprender online, muito material gratuito. Vai no YouTube, tutorial de SQL, você vai achar um vídeo de 10, 15 minutos, já vai aprender o suficiente para tentar se aprofundar um pouquinho, mas pelo menos você entendeu a base sobre isso. Vou pular a coluna do meio por um segundo, vou pular do direito. Aplicações são coisas que as indústrias, que as empresas usam para facilitar o dia a dia deles. Jupyter é uma extensão do Python que ajuda a você visualizar os dados e manipular e fazer visualizações e fazer experimentos de uma maneira muito mais eficiente. Então, sabendo Python, você vai saber como usar o Jupyter, mas não custa nada praticar, porque você consegue criar umas visualizações interessantes e experimentos com seus códigos. SAS é um aplicativo privado de manipulação estatística, bem comum na indústria, mas ainda assim tem licenças trial gratuitas para você aprender e muito material online para aprender. Tableau é um sistema de dashboarding online que você vai fazer página, assim, no final, tipo uma página web com os resultados, com as tendências, com os números que você calcula, para apresentar o resultado ou para fazer monitoração dos seus processos. Para terminar, a coluna do meio, eu coloquei Word, PowerPoint, Outlook, Zoom, porque isso é o que mais falta no mercado. Um monte de gente está aprendendo Python, um monte de gente está aprendendo SAS, Tableau, mas não sabe escrever um relatório, não sabe escrever um e-mail, não sabe fazer uma pergunta, não sabe explicar o que está acontecendo. Então, a coluna do meio, para praticar, é só sair de casa e conversar com o seu vizinho. E é o que mais falta no mercado. Então, recomendo muito, se você tiver chance, a praticar, já respondo a sua pergunta, Michel, a praticar comunicação, porque você, como matemático, você é criativo, você sabe conectar coisas, mas se você não sabe comunicar a sua ideia, ninguém vai acreditar em você. Então, a coluna do meio é essencial, as outras são recomendadas, mas a coluna do meio é essencial. Você pratica desde que você aprendeu a falar e não tem desculpa para não ter um nível razoável de comunicação das pessoas. Ok? Indo para o final. Obrigado, todo mundo. Aqui, coloquei aqui meu LinkedIn. Qualquer um de vocês pode me adicionar. E agora vamos só fazer a parte de perguntas e respostas. Estou muito feliz para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Eu vi uma pergunta do Michel. Linguagens NoSQL estão sendo cada vez mais úteis ou não é relevante? Sim e não. NoSQL está sendo muito utilizado para desenvolvimento de Kubernetes, para desenvolvimento de aplicações,
Mas as bases de dados boas da indústria, onde você vai encontrar vendas, transportes, relatórios, são todas SQL. Então, sim, NoSQL é bastante utilizado, mas não é recomendado você aprender NoSQL sem aprender SQL, porque você começa o seu projeto com SQL. A Samantha perguntou, como conseguir procurar essas áreas? Eu tenho interesse na área de música, entender essa relação e tudo mais, mas não sei como procurar áreas, estudar e trabalhar com ela. No caso de música em particular, eu não sei como te falar. As outras áreas, você pode ir nas comunidades, pode ir nas comunidades profissionais. LinkedIn é muito bom para isso. Você vai nas comunidades profissionais e encontra sobre isso. Com certeza deve ter uma comunidade profissional de matemático e música que pode te ajudar, Samantha. Ok. Mais alguma pergunta? Oi, Giovanni, queria agradecer primeiramente, antes do pessoal começar a perguntar. Queria agradecer por você ter participado e eu acho que foi muito importante porque deu um bom embasamento para o pessoal aí que quer entrar no mercado de trabalho, que fica bastante em dúvida, porque aí muita gente acha que só dá para seguir a área acadêmica, né? E eu vou dar continuidade agora às perguntas, tudo bem? Sim. O Pedro Otávio levantou a mão. Vou passar a palavra a ele. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pela palestra, assim, vai me ajudar bastante, assim, porque eu também tenho a intenção de completar toda a minha formação acadêmica, mas depois seguir para o mercado de trabalho. E eu gostaria de perguntar, assim, mais especificamente em relação à coluna do meio, assim, que você falava sobre a questão da comunicação. É uma coisa bem simples, precisa necessariamente ser um documento do Word, ou a pessoa pode optar, por exemplo, por escrever em LaTeX, porque eu tenho muito mais facilidade com o sistema LaTeX de escrita do que com o Word, ou seja, eu tenho muito mais... Sim, eu coloquei o Word aqui como um exemplo de comunicação escrita. O aplicativo que você usa não importa muito. O que importa é o conteúdo, o que está sendo escrito. O Word é a ferramenta padrão em todas as empresas. Muito poucas empresas usam LaTeX, porque as outras pessoas não conseguem usar, só por causa disso. Hoje é mais fácil de você abrir pela primeira vez e começar a digitar. Só por causa disso, mas o ponto é não o que você usa para escrever, mas o que você está escrevendo. A gramática, a semântica, faz sentido o que você está escrevendo? Você está conseguindo passar seu ponto para a pessoa que está lendo? Você está tomando cuidado para não parecer que você está com raiva da pessoa? É uma coisa que acontece muito, e acontece comigo e com qualquer pessoa. Então, esse é o ponto. A ferramenta que você usa não importa. Você pode usar qualquer uma que você queira. E com relação, por exemplo, ao uso do MATLAB, por exemplo. Você fala bastante do uso do MATLAB. MATLAB, as empresas de engenharia usam bastante MATLAB, mas como o Python e R hoje fazem quase tudo que o MATLAB faz, e eles são de graça, e o MATLAB é uma ferramenta extremamente cara, então poucas empresas estão usando o MATLAB hoje. O conhecimento é transferível, o que você aprendeu em MATLAB, quase exatamente a mesma sintaxe você pode usar em R. Mas eu, por exemplo, depois que eu saí do IBILS, eu nunca mais usei o MATLAB.
Ok, eu vejo o Silvio levantando a mão. Isso, eu não sei se o Oi, Giovana. Oi. Posso falar? É que eu não sei se o Pedro tinha terminado só. Pedro, você terminou, Pedro? Bom, você quer perguntar? Não, pode perguntar mais. Tá. Bom, assim, entre os lugares assim que eu cogito trabalhar, assim, são previsões assim muito otimistas, assim, muito sonhadoras ainda. Não sei se eu vou conseguir realmente uma carreira nesses lugares, mas assim, meu sonho é de trabalhar ou na Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, ou o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear. Com relação assim você tem alguma informação, algum conhecimento, alguma informação sobre alguma outra habilidade que seria interessante para algum desses? Então, esses lugares em particular, eles são carreira acadêmica. Eles são lugares onde você vai continua a trabalhar como pesquisador, fazendo publicações, e a diferença é que você tem bastante orçamento para fazer seus experimentos. Mas esses dois exemplos que você deu ainda são carreiras acadêmicas, não são necessariamente carreiras na indústria. Tá. Entendi. Muito obrigado. Por nada. Okay. Agora vamos passar a palavra ao Silvio, certo? Obrigado. Parabéns aí, Giovana, pela palestra. É muito legal ver seu histórico aí, né, mostrando, né, que você, né, toda a sua trajetória aí desde o IBILS aí, inclusive o fato de não ter terminado o doutorado, e nem por isso é possível acontecer as coisas, e também a maneira como você, né, interpretou e introduziu nessa questão do matemático. Eu só queria te perguntar, assim, dado que você já tem uma experiência, né, de alguns anos, né, no mercado e tal, como você percebe, assim, se há um crescimento dessa necessidade da demanda, né, da oferta de empregos para o matemático, porque agora com essa questão de dados, a quantidade de dados e tudo mais, né, de quando você começou para hoje, você acha que a necessidade, assim, as possibilidades para o matemático e empresa, elas aumentaram? Nossa, aumentou muito, muito, muito. Só para te dar um exemplo, o Itaú, quando eu trabalhei no Itaú em 2006, nós éramos 100 pessoas e éramos o maior departamento do banco. Hoje eles têm 1.500 pessoas fazendo isso. Só no Itaú. Hoje, a maioria das empresas tem um time interno de data scientists, que a diversidade é um ponto muito forte. Então, essas vagas estão abertas para os matemáticos também, para eles entrarem. E é muita, muita coisa. Eu não estou acompanhando muito o mercado do Brasil, mas eu posso dizer aqui, por exemplo, eu entrei no Loblaws há pouco tempo, mas o nosso time cresceu de 10 pessoas para 700 pessoas em 2 anos. Só fazendo isso, só fazendo data science. Então, o mercado está muito quente para essa profissão. E o interessante é que muita gente está fazendo curso para virar data scientist, mas a quantidade de profissional bom no mercado é muito, muito, muito baixa. Eu entrevistei candidatos ontem, eu tenho 2 vagas abertas, eu recebi quase 300 currículos. Desses 300 currículos, eu separei 10 que são razoáveis para eu passar para a próxima fase da entrevista. Então, o mercado está muito quente, tem muita vaga, mas tem muito profissional que não é muito bom. Então, aqui volta para a comunicação. Se você é bom, você se formou como matemático, você complementou sua formação e você acredita que você vai ser um cientista de dados muito bom, você tem que complementar com a comunicação para ter certeza que você vai conseguir sua chance de estar na frente do entrevistador e mostrar que você é muito bom. Legal. Obrigado. Por nada.
Ok? Antes de passar a palavra para o Sebastião, eu vou passar para as perguntas do chat, tudo bem? Que já estavam sim, aqui. eu não estou olhando. Pode ser. Pode ser? Primeira é do Eduardo, que fala que a ciência de dados hoje é muito comum nas empresas. Se é correto dizer que ela se aproxima bastante da formação do matemático no mercado de trabalho. Sim, eu acabei de falar com o Silvio. Sim, se aproxima bastante. A maior diferença é que você tem que complementar com a parte de programação, um pouco de conhecimento de negócios, conhecimento de apresentação, essas coisas assim. Mas nós temos tudo que é necessário para ser ótimos cientistas de dados. Legal. Tá respondida a sua pergunta, Eduardo? Me mandou? Sim, então vou seguir para a pergunta do Pablo, tudo bem? Sim, sim. Ele pergunta sobre a linguagem de C e C++. Se tem expectativa sobre ela no mercado, ou você acha que ela já está nos momentos finais? Não está nos momentos finais. Nós estamos conversando sobre uma ferramenta escrita em C. Então, ainda é muito útil no mercado, mas a diferença é que C e C++ é difícil você fazer um experimentinho básico, tentar fazer alguma coisa simples para ver se a sua ideia funciona. Python é muito mais útil nesse ponto. Mas se você é sério e vai fazer uma aplicação que vai processar bilhões de registros todo dia, não vai ser feito em Python. Vai ser feito em C, vai ser feito em Fortran, porque essas linguagens que são capazes de fazer processamento sério. Então, não está morta, só tem finalidade diferente. Saber C e C++ é um benefício para você, mas não saber Python é pior do que o benefício do que você ganha sabendo C e C++. Tá respondido, Pablo. Ok. Próximo. Obrigada mais uma vez, Giovanni. Agora eu vou passar a palavra ao Sebastião. Giovanni, primeiramente, eu estou impressionado de ver. Desculpe ter chamado você de professor. É interessante a tua trajetória me chamou a atenção porque eu estou acostumado a ver, geralmente, o pessoal, né, a sequência acadêmica, né, mestrado, doutorado. Se você não tem doutorado, então está fora da casa. Você não. Eu estou vendo que é interessante que parece que isso aí foi até bom para você, parece que fez você se tornar uma pessoa, parece que você se destacou. O que está passando para mim então, eu já estou um pouco velho e isso para mim está ficando como estímulo, então eu estou começando a ficar animado ainda. Acho que tem salvação. Você está me salvando, eu estou me sentindo assim, meio um pouco ressuscitado com isso. Eu queria te fazer uma pergunta para você. O Python, beleza, o Python ótimo, tudo bem. Com todo respeito aos meus professores que estão ali. O R ele é mais para estatística, então eu ficaria com os dois porque eu me salvaria de ambos lados. O Python para matemática e o R eu ficaria mais com cada estatística, não é isso? Sim, no conceito você está certo. O Python tem ferramentas de manipulação de dados, de fazer cálculos mais eficientes do que o R, e o R tem pacotes estatísticos mais avançados. Mas eles são... você pode trocar um pelo outro livremente. Tudo que tem para o Python tem para o R, tudo que tem para o R tem para o Python. Só que cada um faz uma coisa diferente e melhor. Eu, particularmente, mas isso é uma opinião pessoal, eu prefiro Python porque é mais fácil de fazer aplicações de mobile, na nuvem, web pages com Python.
Mas essa é a minha opinião pessoal, porque eu gosto de fazer essas coisas, Python é mais fácil. Mas se o seu foco é fazer testes estatísticos, vai fazer teste de ANOVA, teste de confidência, t-teste e assim vai, o R é mais prático. Então, depende da preferência pessoal e o quanto você tem facilidade de aprender essa linguagem. Mas um substitui o outro, e no final das contas é tudo programação. Nós somos, todos nós aqui somos inteligentes o suficiente para mudar um pouquinho da linguagem e conseguir fazer tudo que a gente quer. Tenho o direito de fazer uma pergunta rapidinha para você? Sim. Nessa quantidade de... Você não precisa entrar em detalhes, nada. Nessa quantidade que caiu lá no seu mão de currículos, o que você... Por que só 10 te chamou a atenção? O que os demais não tinham, assim, em termos de matemática? Que se olhou e falou, não quero. Então, em termos de matemática, é difícil porque o currículo, eles não colocam isso, eles colocam o que é quente no mercado, né? Mas, no meu caso, quando eu coloco uma vaga no mercado, eu coloco uma lista de questões para os candidatos responderem. Por exemplo, a primeira questão é, o que você acha que é um data scientist? Daí outra você tem que explicar para um gerente de uma loja, porque eu estou no Loblaws, para um gerente do mercado, por que o modelo está respondendo de uma maneira diferente do esperado. Mas você tem que usar uma linguagem que o gerente da loja entende. É nisso que eu filtro as pessoas. Se eu olhar só a qualidade técnica, sim, eu vou encontrar mais de 100 pessoas. Mas se a pessoa não sabe se comunicar, para mim não adianta, porque um funcionário bom é aquele que eu falo que ele ou ela tem que fazer, eles fazem, eles perguntam o que eu quero, e eles sabem comunicar para mim, comunicar para as outras pessoas, o que está dando certo, o que está dando errado, o que eles precisam, e é essencial, porque se eles não fazem isso, eu vou ter que ficar em cima deles. E eu não tenho tempo para isso, eu tenho outras dezenas de funcionários para tomar conta, mais os meus chefes, mais os outros vice-presidentes. Então é por isso que eu cortei tanta gente, é mais no ponto de comunicação do que do conhecimento técnico. Sebastião, foi respondido? Sim, eu estou tentando passar pelo chat, mas então eu passo por aqui mesmo. Giovanni, eu ia falar, professora, é um prazer saber que você saiu aqui do vírus, ver que a sua história... O que me impressionou foi o negócio do doutorado, essa questão de não deu certo lá, uma coisa assim... Isso acabou... Também ficou escrito assim para mim, assim, o que você... Eu acho que eu estou me prolongando, eu tenho medo de pessoa ficar brava. Ficou a impressão assim de que isso aí acabou de não dar certo, acabou virando um estímulo, uma coisa que se tornou uma coisa maravilhosa, que acabou. Aí que deu certo. Não, muito obrigado pela sua... Não, por nada, por nada. Assim, para mim não deu certo o doutorado por vários motivos. O Valeriano era meu colega de República na época, ele sabe um pouco por que não deu certo. Aquilo é um caso meu, pessoal. Assim, não vamos generalizar que é para todo mundo. Eu dei muita sorte que eu terminei todos os créditos, eu dei muita sorte porque eu aprendi tudo que eu precisava aprender durante a pesquisa. A única coisa que eu não fiz foi escrever a tese e publicar. Então, o conhecimento do doutorado, eu tive todo ele. A única coisa que eu não tenho é o título. Então, eu não falo que eu tenho título, se você olhar no meu LinkedIn, não tem nada lá sobre ele, mas o conhecimento que eu aprendi é meu, e eu uso ele o tempo todo. E é isso que importa. Eu não ligo para os meus candidatos, eu não ligo se eles têm um título de uma faculdade muito importante, alguma coisa assim. O que importa para mim é, você aprendeu? Daí eu vou querer conversar com essa pessoa. Muito obrigado. Por nada.
Vou passar a palavra agora para o professor Valeriano. Opa, não, eu só quero agradecer o Giovanni por ter aceitado o convite. A Larissa já tinha agradecido, mas eu estou reforçando aqui, em nome da comissão organizadora, e parabenizar pela excelente palestra. Teve bastante interesse aí, o pessoal fez várias perguntas. Então. Eu vou fazer uma pergunta aqui para finalizar, porque parece que não tem mais ninguém com a mão levantada aqui. A minha pergunta é, como você comentou, né, que você se aplicou no Itaú, nem sabia muito bem o que era a modelagem que você ia fazer. E às vezes eu acho que o matemático, ele não se aplica a vagas, porque ele pensa, eu não sei fazer isso, né? Eu não vou me aplicar numa coisa de data science, não tenho a menor ideia, não sei. Então, isso é uma coisa que eu queria colocar, se quiser comentar. E a pergunta em si é, como a indústria vê o matemático? Porque eu acho que as pessoas têm uma ideia errada disso. Aqui no Canadá tem uma visão bem positiva sobre o matemático. De uma maneira bem naive, eles olham o matemático como, em geral, uma pessoa mais inteligente do que a média, e eles enxergam o matemático como uma pessoa que é capaz de resolver problemas muito complicados, mas tem uma visão negativa que eles enxergam o matemático como uma pessoa isolada que tem uma comunicação ruim. Isso é um bias, porque não é verdade nem no positivo nem no negativo, a variância é muito grande, né? Então, mas em geral é isso que é visto. Eu faço um trabalho aqui no Canadá para tirar bias das pessoas, em geral, mas isso é um trabalho que eu faço, mas não necessariamente é em todo lugar. Que ainda existe. Muitas empresas ainda olham, eu só vou contratar engenheiro, eu só vou contratar economista, eu só vou contratar estatístico, ou matemático, seja o que for. Mas isso eu não concordo. Eu acho que conhecimento é conhecimento e a pessoa escolheu que curso que ela vai fazer com 17 anos. Está muito longe da pessoa ser madura o suficiente para ter escolhido algo que se alinha com a personalidade, com o talento da pessoa. E eu penso desse jeito. Eu nem olho que curso que a pessoa fez. Eu olho o currículo, olho lá os conhecimentos, o que ele já fez anteriormente, se trabalhou antes, e se a pessoa, se eu gostei, eu chamo para entrevista. Mas isso é uma coisa que eu faço e é uma coisa que eu trabalho com o RH da minha empresa para reduzir bias. Não vou dizer que isso é em geral, mas em geral a visão do matemático aqui no Canadá é mais positiva do que negativa. Legal. Eu achei interessante aquele comentário que você falou de que tinha um problema no Itaú, que os estatísticos não sabiam o que fazer, e pelo que você comentou, nenhum foi demitido, e o matemático sabia. E a indústria tem noção disso, né, que os engenheiros e os estatísticos têm suas limitações, claro que os matemáticos têm, mas que eles têm essas habilidades que outros não têm. A indústria consegue enxergar isso? Sim. Os líderes bons sabem que diversidade traz força. Então, geralmente as empresas que têm líderes bons vão diferenciar o time deles para resolver mais problemas. Eles sabem. Legal. Obrigado aí pelos comentários. Não, sem problema nenhum. Ok. Qualquer um de vocês que ainda está aqui, entra no LinkedIn, me manda uma mensagem lá, vou responder. Posso demorar um pouquinho, porque eu posso estar trabalhando, mas com certeza eu vou te responder. E pode clicar Connect para me adicionar na sua rede. Eu não vou filtrar ninguém, não. Eu clico Accept sem ler no LinkedIn. Ok?
Eu queria falar só mais 2 coisinhas, só. Sim, sim. A primeira é que eu queria agradecer mais uma vez, mas de uma maneira pessoal, porque eu gosto muito dessa área, tanto que eu estou indo para a área da aplicada, e eu gosto muito de otimização, então eu estou fazendo um agradecimento pessoal, porque eu acredito que acrescentou muito para mim, sabe? E quanto ao seu LinkedIn, eu já tinha te seguido, entendeu? Eu já tinha entrado. Então, foi um comentário bem pessoal mesmo. Não, sem problema. Muito feliz de ter te ajudado. Já estou me sentindo completo. Se uma pessoa se sentiu ajudada, estou feliz. Que bom. E eu queria agora pedir, de maneira geral, para todo mundo, quem puder abrir a câmera, ligar o microfone, para fazer uma salva de palmas para o Giovanni, por conta dessa palestra incrível. Muito obrigada, Giovanni. Parabéns pela palestra, pela carreira. Eu e Giovanni nos formamos no mesmo ano. Entramos e saímos da faculdade no mesmo ano. Não sei se você se lembra, porque eu fui para a Pura, você foi para a Aplicada, mas nos vimos pelos corredores. Depois nunca mais te vi. Bom te ver. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye.